Bem-vindos a mais uma análise focada aqui com a gente. Hoje vamos explorar alguns conceitos bem importantes do capítulo 2 do Stocker, o manual clássico de refrigeração, mas claro, com aquele olhar voltado para a nossa realidade, né? Para os técnicos, para os profissionais aqui do Brasil. E este conteúdo é parte do material educacional da Lazy Energy, viu? Nosso foco hoje: propriedades dos fluidos, ciclos de refrigeração e um ponto crucial: as unidades de medida. A gente precisa entender essa mistura, essa convivência do sistema internacional, o SI, com o sistema imperial, o IP. Isso na refrigeração. Por que isso é tão relevante no dia a dia? É uma adaptação fundamental, né? A indústria toda, globalmente falando, e isso inclui quem fabrica os equipamentos, os componentes que a gente usa, tá todo mundo indo para o SI. Então, ignorar isso, bom, pode gerar uns erros bem caros. A ideia aqui é ver como a gente lida com essa dualidade na prática, sem muita dor de cabeça. Certo, vamos lá então. O próprio Stoker lá atrás já indicava isso, né? A adoção do SI nos Estados Unidos, mesmo que, bom, meio devagar, normas importantes como as da ASHRAE também estão nessa migração. Pra gente aqui, o que acontece? A gente pega um manual novo, uma especificação de compressor e tá lá, pressão em quilopascal, capacidade em kilowatt. Exato. E aí, mesmo que a gente esteja mais acostumado com psi, com PTU por hora, o primeiro passo é dominar as unidades base do SI que mais importam para a gente. Metro para comprimento, quilograma para massa, segundo para tempo e para temperatura, Kelvin ou, o que a gente usa mais, graus Celsius, né? O C. E daí vem as outras que a gente usa toda hora. Pascal, o Pa para pressão, Joule, J para energia, e o Watt, W para potência, que é energia por tempo. É bom lembrar, 1 watt é 1 joule por segundo. Isso é básico, mas fundamental. E agora, o ponto que pega muita gente: as conversões. Na prática, a gente vive convertendo, não tem jeito. É pressão de kPa para Psi, para checar um prossostato, é capacidade de quilowatt para TR ou para BTU na hora de dimensionar alguma coisa, vazão também, de quilogramas para libra por minuto. Sim, as tabelas lá no apêndice do Stoker ajudam, são uma mão na roda, assim. Aquelas A1 até A1J. Mas depender só delas, talvez não seja o ideal sempre. E tem um detalhe interessante aí, né? Tem sim, e é onde muito erro acontece. Nem toda conversão é só pegar um número e multiplicar. Temperatura, por exemplo. De Celsius para Fahrenheit, Ah, sim, tem aquela fórmula, né? F igual a 1,8 vezes C mais 32. exatamente. E a entalpia, que a gente usa tanto, de quilojoule para quilograma para BTU e TUB, também não é só multiplicar. Precisa ajustar o ponto zero, o tal do datum. Se você erra na conversão na entalpia, pronto. Errou no cálculo da capacidade do evaporador, errou no trabalho do compressor. É crítico. Falando em entalpia, que é aquela medida H igual a U plus PV, né? Basicamente, o conteúdo de energia do fluido. Isso leva direto para os trocadores de calor. Aí o conceito de saturação vira estrela, certo? Como é que pressão e temperatura se relacionam lá dentro do evaporador, do condensador? Precisamente. Na saturação, onde tem líquido e vapor convivendo. Pressão e temperatura são inseparáveis para um determinado fluido. Se você vai lá, mede a pressão com um manômetro num ponto do evaporador, aí você pega essa pressão manométrica e converte para absoluta. Somando a atmosférica local, né? Tipo em 101,3 kPa no nível do mar. Isso. Aí, com essa pressão absoluta, você pega uma tabela, ou hoje em dia um aplicativo, e descobre na hora qual deveria ser a temperatura de saturação daquele fluido. Isso é diagnóstico puro. Se a temperatura que você mede no cano está muito diferente daquela que a pressão indica, opa, tem algo errado ali. Pode ser problema de carga, fluxo. É uma ferramenta muito útil no campo, realmente. E para a gente conseguir visualizar tudo isso junto, pressão, temperatura, a própria entalpia, volume específico, entropia, tem o famoso diagrama pressão-entalpia, o pH. Muita gente ainda torce o nariz para ele e acha complicado, mas qual o valor prático dele hoje, que a gente tem tanto aplicativo que faz conta na hora? Ótima pergunta. Os apps são rápidos, sem dúvida. Você põe os dados, ele te dá o resultado.
Mas o diagrama pH, ele te dá algo que o app não dá tão fácil. A compreensão visual do ciclo inteiro. Você consegue ver no gráfico onde está o superaquecimento na sucção, onde está o subresfriamento na saída do condensador, a queda de pressão no evaporador. Identificar se o ciclo está, digamos, achatado ou esticado demais no diagrama. Isso ajuda muito a diagnosticar problemas de carga térmica, se tem pouco ou muito fluido, se o compressor está rendendo bem. De um jeito mais intuitivo, sabe? Ajuda a entender o porquê daqueles números. Faz todo sentido. Então, juntando tudo isso, o que fica para o profissional na ponta é a necessidade de ser, no mínimo, bilíngue nas unidades, ou pelo menos ter um jeito confiável e rápido de converter. Exato. Para não errar no diagnóstico, no dimensionamento, na análise de como o sistema está funcionando. Um erro de conversão pode levar a comprar a peça errada ou fazer um ajuste que, na verdade, piora a eficiência, né? Não é só preciosismo, então. É necessidade mesmo. Necessidade operacional, com certeza. Dominar as unidades SI, imperial, ou pelo menos saber converter bem, entender o que é entalpia, o que significa saturação, são pilares para trabalhar com eficiência e, claro, com segurança. Resumindo, então, essa fluência nas unidades, nas conversões e, principalmente, entender bem a entalpia e as condições de saturação, isso não é mais opcional. É fundamental para ter precisão e eficiência na refrigeração hoje em dia. E fica aqui uma reflexão, né? Pensando no futuro. Com a automação crescendo, investidores de frequência, CLPs, sistemas de monitoramento remoto, tudo isso operando majoritariamente em SI. Até que ponto ficar preso só no sistema imperial pode acabar limitando o desenvolvimento profissional? Limitar para conseguir aproveitar as novas tecnologias que estão chegando aí no mercado? Fica a pergunta. Uma boa reflexão mesmo. E para quem quiser aprofundar mais nesses conceitos e em muitos outros temas essenciais da refrigeração industrial, comercial, fica o convite para conhecer os materiais educacionais e os cursos completos da Les Energy. É só acessar o site www.lesenergy.com.br. A gente fica por aqui hoje. Obrigado e até a nossa próxima análise.